O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Nesses dias do mês de agosto, nesses domingos, nós temos refletido sobre o Evangelho de João, a exceção de domingo passado, que foi dia da Assunção de Nossa Senhora, então foi mais forte a presença de Lucas. Sendo que neste ano, nós estamos no ano B, há um rodízio, ano A, B e C, A, Mateus, B, Marcos, Lucas, ano C. Então, cada ano é um evangelista e nós estamos no B. Claro que a interferência de outros, sobretudo João, que entra periodicamente, como agora nesse mês, coincidentemente, a cada 3 anos ele vem nesse período. E que começou lá com a multiplicação dos pães. Depois veio falando sobre o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, quem come o ressuscitarei no último dia. E finaliza hoje esse capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus, tendo falado certas palavras, como quem come a minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna, eu ressuscitarei, muita gente não estava entendendo. Deve ter pensado, esse Jesus está louco, dá sua carne, cortar um pedaço da sua carne, ou esgotar seu sangue. E assim ficaram imaginando e começaram a abandonar Jesus. Mas Jesus sabia bem o que fazer. Na primeira leitura, nós ouvimos Josué, aquele que sucedeu a Moisés, que conduziu o povo da escravidão do Egito até chegar próximo à terra que Deus havia prometido. Avistou de longe, quase chegando, mas morreu antes. Ele não teve aquele prazer, de certa forma, de entrar. Então, o espírito de Moisés foi infundido em Josué, que acabou de chegar à terra prometida por Deus, certamente expulsando quem morava lá, né, os madianitas sobretudo, e fixando morada lá. Mas esse povo que numa caminhada no Egito até a terra prometida, pelo deserto, passou por inúmeras dificuldades e muitas provações e até momentos de infidelidade. Moisés sempre passava aperto com esse povo, com Josué não foi diferente. E viu que esse povo começou a servir a outros deuses, aos deuses dos mesopotâmios, aqueles dos antepassados,
com Abraão, até Abraão ser chamado por Deus para servir, para ser pai de todos nós, esse pai na fé que nós temos. Então eles queriam voltar àquele Deus de antes de Abraão, ou aquele Deus dos madianitas. Aí Josué ficou bravo com eles, falou assim: olha, vocês querem servir a outros deuses, mas tenham certeza, eu e minha família serviremos ao Senhor. E aí que eles disseram: não, longe de nós servir a outros deuses, porque é o Deus verdadeiro que nos tirou, nos conduziu da escravidão do Egito até aqui. Aí voltando ao Evangelho, quando Jesus percebeu que aquele povo estava se distanciando, indo embora, mesmo alguns dos seus discípulos falaram: essa palavra é dura para nós. Quando Jesus voltou para os que ficaram: vocês também não querem ir embora, não? Poderiam outros falar: se quiser pode ir. Mas Jesus sabia o que estava falando, ele tinha certeza, e se eles fossem, ele sozinho se bastava. Às vezes, quando a gente depende de alguém e está chateado, se você não quiser pode ir embora, está chateado ficar sozinho e passar aperto, né? Mas Jesus sabia bem o que estava falando e sabia o que se passava na cabeça daqueles que foram fiéis. Fala que ele até sabia quem não cria, quem não tinha fé, como quem deveria traí-lo. Até isso ele sabia. Vocês não querem ir embora? E essa palavra tão bonita de Pedro: a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e professamos que tu és o Filho de Deus. Assim como ele já havia dito, não vamos olhar na ordem cronológica, mas como: quem sou eu? Tu és o Filho de Deus? Ele fala: nós cremos que tu és o Filho de Deus. Josué falava: nós serviremos ao Senhor. Pode ser como aquele que serve o patrão, ou o empregado ou o escravo que serve ao seu patrão ou ao seu dono. Então eles colocavam esse Deus como objeto de ser servido, ou alguém que deveria ser servido. Agora Pedro já tem uma palavra mais forte: nós vamos a quem iremos? Nós vamos a Jesus. Não é só servir a Jesus, não. Ir a Ele. E quem vai a Jesus, é claro, se compromete com tudo aquilo que Ele propõe para nós. Não é só ir para ficar gozando do prazer de estar com Ele, da alegria, mas a se comprometer com Ele. Tanto que alguns depois começaram a voltar. E às vezes a gente sai: essa palavra é dura para nós, eu não estou dando conta dessa igreja. E vai fazendo o seu turismo em outros lugares, talvez em igreja, fora de igreja e tudo mais. Depois, não é que eu não posso ficar sem estar com Jesus? E se nós vamos a Ele, é aquilo que Jesus nos conhece. Ele sabia quem acreditava e quem não acreditava. Na segunda leitura nós vimos a carta de São Paulo aos Efésios. É um trecho que é muito comum até nas celebrações do sacramento do matrimônio. Já que nós estamos também no mês vocacional, tivemos na semana passada, anterior a essa última, a Semana da Família, é bom a gente pensar bem. Esse trecho da gente refletir um dia à noite, um mês inteiro, e certamente fala do relacionamento marido e mulher. A primeira palavra é um pouco pesada. São Paulo fala: mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja a Jesus Cristo. Ser submissa nesse sentido. Porque, na verdade, a realidade da época era ser submissa mesmo. E alguns que interpretam a Bíblia como uma leitura fundamentalista, do jeito que é escrito, não entendem o espírito da palavra de Deus, mas falam que tem que ser submissa. Então, sim senhor, sim senhor. Então, há muitos homens, muitos maridos, que pegando esse trecho, querem fazer que suas mulheres sejam submissas. E pior que tem muitas mulheres que acham que tem que ser assim também. Não deve ser,
e tem que ter consciência que não deve ser. Porque é como a igreja é submissa a Cristo. Porque depois fala, maridos, amai as vossas mulheres. Se o marido ama a sua mulher, ele não tem como cobrar dela essa submissão conforme o peso da palavra. Porque ele ama, então ele vai ser recompensado pelo amor da mulher a ele. E é isso que eles prometem no dia do casamento diante do altar. Amor e fidelidade. Esse amor que é a base, é o fundamento do casamento. Maridos, amai as vossas mulheres. E depois, como Cristo amou a sua igreja. E São Paulo retoma algumas passagens que falam que quando Deus criou o homem e a mulher, criou o homem à sua imagem e a mulher como companheira, fez o casamento e diz, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Já não são dois, mas uma só carne. Não são dois, mas uma só carne. E é preciso que a gente tenha consciência de que isso deve permanecer, deve prevalecer para a vida toda, porque no casamento é até que a morte separe. A pessoa, quando vai se casar, não pode apenas fazer uma experiência se vai dar certo. Ele faz experiência com coisa. Vamos ver se essa vela permanece acesa com o vento. Vamos ver se essa lâmpada aqui fica, se ela é 110, se vai funcionar no 220. Vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência se alguma coisa aguenta um peso acima do normal. Experimentar uma caneta. Nós experimentamos coisas. Nós não podemos experimentar pessoas. Então, eu não posso experimentar um casamento. Se o outro ou a outra está casando por amor, eu vou fazer experiência. Se der certo, ele fica. Se não der, separa. Casamento é para toda a vida. E por isso as pessoas devem ter essa consciência e casarem conscientes. Alguns impedimentos para o casamento, para que o casamento seja realizado validamente. Entre eles, se não casa por amor. Está lá o pai da noiva com um revólver atrás, né? E diante do noivo, você casa ou morre. Fica lá vigiando, você vai dizer não na hora do casamento. Não está casando porque ama. Claro que o casamento é nulo. E entre outras dificuldades que enfrentam, porque as pessoas só não têm maturidade, não têm um conhecimento, um namoro racional, é claro, mas de amor, para conhecer bem o outro para o casamento. E depois fala assim, se eu soubesse que você era assim, não teria casado. Por que não procurou saber antes? O namoro, o que a gente vê, perdeu o seu valor. Como o ficar, o estar com fulano, não é mais. E o namoro, hoje a pessoa já está morando junto, em grande parte. Está morando junto, fala, meu namorado, minha namorada. Isso não é namoro. Isso é um compromisso que deveria ser feito já dentro do casamento, depois de um tempo de namoro, de conhecimento. Mas você é o amor da minha vida. Depois chuta aquela ou aquele, depois de um tanto, você é o amor da minha vida. Quantos amores você tem nesse sentido? E o casamento é monogâmico, quer dizer, um homem com uma mulher. Pelo menos para nós cristãos. E se a pessoa fala assim, a gente casa, mas agora a gente tem que separar porque inventaram uma palavra um pouquinho difícil, uma incompatibilidade de gênios. Que incompatibilidade de gênio? Você não conhecia? Ninguém é igual a ninguém, não. Todo mundo é diferente. A gente pode ter uma certa semelhança, mas a gente é diferente um do outro. Maneira de agir, de ser, de pensar. Mas é nesse complemento, quando um vai aceitar o outro, do jeito que o outro é, pode haver um desentendimento, uma discussão, mas se existe amor, a gente precisa se conciliar ou reconciliar.
a gente vai separar porque o amor acabou. Eu não concordo. Eu tenho falei nas outras missas, e sempre eu falo isso, o amor não acaba. Alguém discorda disso? Nós podemos apostar, e eu aposto e ganho. Eu tenho falado que eu só aposto quando eu tenho certeza que eu vou ganhar. Se alguém quiser apostar, eu ganho. Quer uma prova? São João fala. O que São João fala que é o amor? Alguém sabe? Não sabe? Vou falar, ou então estou com vergonha. Deus é amor. Vamos repetir? Deus acaba? O amor acaba? Ganhei ou não aposta? Eu aposto se alguém quiser duvidar ainda. Por quê? Se nós falamos que o amor acabou, pode ser que eu ame tanto e o outro ou a outra não me ame. Aí é diferente, mas o meu amor não acaba. Por quê? Se eu tenho Deus, eu falo, é o amor que nos une, quer dizer, é Deus quem nos une. Se eu expulso Deus da minha vida, eu estou expulsando o amor. Eu que estou colocando o amor para fora, mas ele continua, ele existe. Eu preciso preservar esse Deus, que na verdade ele não sai da minha vida, mas eu faço tudo para ele sair. Eu faço tudo para esse amor sair. Aí é diferente. Mas se eu, com as duras lutas, eu procuro viver na presença de Deus, esse amor não acaba. Tem muita gente que sofre, passa dificuldades, mas se amam. É muito mais fácil. E quantos exemplos nós temos? Agora, quando um não faz a parte dele, aí é lamentável, né? A gente dizer isso, que não há uma recíproca, né? O amor recíproco. Então não está sendo correspondido. Vamos rezar pelas nossas famílias, que é um grande presente de Deus. E já que nós estamos nesse mês vocacional, hoje é a vocação do leigo. O leigo são vocês, só eu aqui que não sou padre, a não ser que tenha alguém aí, algum padre no meio que costuma ter, algum religioso, uma religiosa no meio da celebração, que não são leigos. Porque levam uma vida consagrada, não apenas de congregação, alguns também fazem os seus votos particulares. Então vocês são os leigos. E a igreja não existe sem o leigo, não existe. Igreja, a palavra, a etimologia mesmo, significa comunidade. E a comunidade se faz com os leigos. Podemos ter uma comunidade de padres, de irmãos, de irmãs, mas a igreja verdadeira, ela funciona com os leigos. E como que ela funciona? Cada um é chamado a exercer uma missão e tem que dar o seu sim àquele chamado que Deus lhe dá para exercer essa missão, essa função na comunidade. Seja na comunidade religiosa, na escola, na política, nos trabalhos diversos. Hoje nós estamos lembrando aqui as APAES. Trabalhar com aquelas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que têm as suas limitações, que precisam de pessoas com carinho, que tenham vocação para trabalhar com aquelas pessoas que fazem parte das APAES. É vocação. Pode ser que eu tenha o maior carinho com uma pessoa, aí essa pessoa vai para o hospital, eu não tenho condições de fazer companhia, porque eu não posso ver uma injeção, não posso ver sangue, não posso ser enfermeiro, não posso ser médico. Então, cada um tem a sua vocação. E na comunidade de igreja, tem gente que toca. Podemos ter muitas pessoas tocando algum instrumento na celebração, não só na missa, mas em diversos momentos. Quem canta, puxar uma música, sustentar. Quem tem facilidade de vir ler, fazer a proclamação da palavra de Deus, tem gente que aparece em tudo, mas não tem a mínima condição de coragem de vir aqui. A gente compreende. Não é porque você é professor, que é professora, que é formado, que sabe ler, que você fala, não, eu não tenho jeito para ir lá na frente. Mas temos muitos trabalhos que nós podemos fazer
seja no canto, na música, seja na leitura, seja nos cuidados com os objetos na preparação para a celebração. Quem sabe para lavar as vestes da igreja, toalhas, alfaias, que são aqueles panos que a gente usa na celebração, os vasos sagrados, preparar o espaço, o altar, o espaço celebrativo, uma limpeza, abrir uma porta, quando tem bater um sino, cada um tem o seu jeito. Acolher uma pessoa na porta da igreja com um sorriso para quem está chegando, isso tudo. Tem gente que não sabe dar um sorriso para quem chega, mas ele pode fazer uma outra coisa muito bem feita. Quando Deus chama você para você ver, qual que é a sua resposta? Qual que é? Simplesmente, não, eu vou para a missa, eu assento lá e fico, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Não é para ir ainda não, hein? Aí só falta o padre falar assim, se ele conseguir te apanhar, né? Porque quando ide em paz, já está lá para a ladeira abaixo. Então, fala, eu fui à missa, cumpri com a minha obrigação. Não. Você foi ao encontro de Deus, mas às vezes você está doido para se ver livre dele. A gente vai ouvindo esse padre que fica falando muito tempo também, não vai parar de falar, mas a gente tem que ter esse encontro com Deus na comunidade, ouvir, falar, debater, discordar quando for possível, mas dentro de uma coerência. É assim que a comunidade funciona, mas cada um tem que fazer a sua parte. Se eu chego aqui, eu vejo uma coisa e sai falando assim, eu não concordo com isso, mas falou lá fora. Não adiantou nada, você não fez comunidade. E nós precisamos estar unidos como os membros do corpo. O olho não vai dizer para o ouvido, eu não preciso de você. O ouvido não vai dizer para a boca, eu não preciso de você. Ah, esse dedo aqui não faz falta, a perna não faz falta, vou cortar, vou jogar fora. Cada um tem a sua função. Pode ser que até alguém consiga, mas é meio difícil alguém querer coçar o ouvido com o dedo do pé. Ele tem a função dele. Cada órgão do nosso corpo tem a sua função. E assim, cada um tem a sua função também na comunidade. É a sua vocação. É a sua disponibilidade em servir a Deus, estar com Ele, ir a Ele e levar esse Deus para os outros. Então, que Deus possa abençoar também aqueles que estão assumindo, quem sabe ainda está indeciso em que servir a Deus. E hoje, de um modo especial, como citei, há os que trabalham na PAI, aqui de Congonhas, as demais, seja na coordenação, professores, pais, né, aqueles que ajudam e, sobretudo, aqueles que vão para estudar, para aprender, para conviver, que são também nossos irmãos, filhos de Deus, que precisam do nosso carinho. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.